Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre Benedito Meia-Léguas. Benedito Meia-Léguas foi um dos maiores heróis que combateu a escravidão no Brasil. Ele manteve uma guerrilha de 40 anos no Espírito Santo. Ele não só combatiu o tráfico de escravos interprovincial, porque nesse período, no reinado de Pedro II, já estava proibido o tráfico transatlântico. Então o tráfico era feito entre as províncias. E o Espírito Santo mandava muitos escravos aqui para o Rio de Janeiro, que era para o café. Então ele acabou atacando esses comboios, atacava também as senzalas e libertava os escravizados, levavam para uma série de quilombos. Como ele era andarilho, meia-léguas, né? Ele conhecia várias pessoas, tinha vários contatos, até no Nordeste. Na Bahia, ele tinha locais seguros onde ele podia deixar os escravizados libertos. E ele sempre andava com uma estátua de São Benedito, que ele era devoto de São Benedito. Meia-léguas, o nome dele era Benedito Caravelas. Ele nasceu na cidade de Vila Nova do Rio de Mateus, no Espírito Santo. E ele tinha uma característica também muito interessante. Hoje a gente ia chamar de comandos. Ele montava pequenos grupos de ex-escravizados para atacar simultâneo vários alvos. Ele não atacava um alvo só, ele não se utilizava de uma grande batalha. Ele sabia que não tinha como vencer a escravidão, mas ele tinha como libertar esses escravos. Então, quando ele fazia um ataque, ele atacava a cidade, atacava a fazenda, destruía uma ponte que serviria como para trazer tropas de reforço. Então, ele atacava vários pontos e fazia que os líderes dessas pequenas facções se vestissem igual a ele. Então, todo mundo achava que ele estava em vários locais ao mesmo tempo. Quando um morria ou era capturado, outro Benedito aparecia. Então o termo será o Benedito foi cunhado aí. Esse termo já não é muito usado hoje em dia, mas era muito comum alguns anos atrás. E o Benedito, ele ganhou uma fama de imortal, porque uma vez um capitão do mato levou o Meia-Léguas para uma cidade e ele estava amarrado pelo pescoço. E o capitão do mato mandou os outros escravos que ele tinha capturado dar uma surra no Benedito Meia-Léguas. Essa surra foi tão forte que acharam que tinham matado o Benedito. Pegaram o corpo e jogaram o corpo numa cova e deixaram para enterrar no outro dia. Só que no outro dia não tinha corpo e uma trilha de pegadas de sangue estavam indo para fora da cidade. Isso acabou criando o mito que o Benedito era imortal, ele não podia ser morto. Ele, no dia 26 de julho de 1881, ele pretendia invadir a cidade de São Mateus, mas isso era um alvo que era apenas para distração. O alvo principal era a cidade de Santana, onde tinha um porto. Ele pretendia tomar a cidade no dia de Santana, no dia da festa da padroeira da igreja de Santana. Então ele pretendia fazer esse ataque. Então ele convidou outros líderes quilombolas, como Viriato Canção de Fogo, Constância da Angola, o Negro Rogério e Clara Maria do Rosário dos Pretos. Eles eram líderes de vários quilombos que se juntaram para esse ataque, mas eles foram traídos. O presidente da província do Espírito Santo ficou sabendo. Ele mandou 24 praças de linha com reforço de capitães do mato para fazer esse contra-ataque. Só que eles não fizeram uma emboscada em nada disso. Eles atacaram direto o quilombo do Negro Rufino. Nesse quilombo, eles estavam ali reunidos. E o ataque foi um ataque devastador. Eles queimaram as casas, mataram as pessoas, mulheres e crianças foram mortas. E
Benedito quase foi morto aí, mas ele conseguiu escapar. Os escravizados que não foram capturados foram mortos. E o Benedito ficou durante ainda muito tempo sendo caçado. E ninguém conseguia pegar o Benedito. Mas com o tempo passando, ele com 80 anos, ele já começou a sofrer de várias doenças por causa desses anos inteiros de guerra. Ele estava manco, tinha doenças de, alguns dizem que sofria de tuberculose. Ele se escondia numa mata. Nessa mata havia um tronco de uma árvore velha que era oco, e ele se escondia ali dentro. Só ficava ele e o São Benedito, o santo dele de devoção. Ele ficava escondido ali e ninguém achava. Por acidente, um caçador acabou localizando o Benedito meia léguas. Voltou, avisou os fazendeiros e os fazendeiros foram lá. Só que os fazendeiros foram de uma crueldade muito grande. Eles taparam o buraco da árvore, não deixando o Benedito fugir, colocaram uma série de material inflamável, tacaram fogo e criaram uma grande fogueira. Durante 2 dias e 2 noites, essa fogueira ardeu. A árvore virou cinzas. Quando eles foram procurar, não havia nem os ossos do Benedito. Só havia a imagem do santo, do Meia Léguas. E a fama de mortal começou de novo, né? Acharam que ele não estava morto, ele tinha fugido. Então ele acabou virando lenda. Hoje, ele é muito lembrado no Espírito Santo. Geralmente, na Congada e na Ticumbi, que são 2 danças tradicionais lá no interior do Espírito Santo, no dia 1º de janeiro, eles sempre fazem uma festa do cortejo de Ticumbi, que leva uma pequena imagem de São Benedito, do córrego das Piabas, até a igreja para celebrar a memória do Meia Léguas. E nós esquecemos a memória do Meia Léguas. Graças a algumas pessoas que nós conseguimos lembrar. Existem poucos livros sobre ele, não existe muita coisa, não existe um filme, não existe nada. Essa história eu conheci com o livro do Ney Lopes, o Dicionário Escolar Afro-Brasileiro. Quem quiser procurar, ele está aí nas livrarias, dá para achar. Mas ele merecia ser mais comentado, existir filmes sobre ele, histórias em quadrinhos. E ele é um herói, mas um herói esquecido do Brasil. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.